coisa que mãe mais adora fazer. Quando a criança está aprendendo a cortar, né, o bife, alguma coisa assim, então primeiro ela vai e corta. Só que vocês já repararam, tem mães que cortam o bife, o menino está adolescente e elas continuam na mesma tarefa. Então, precisamos dar a oportunidade das nossas crianças crescerem e amadurecerem. E, gente, isso acontece com dificuldades. A resiliência para o mundo, ela ocorre quando desde pequenininho você deixa seu filho enfrentando situações. Eu nunca me esqueço quando eu convidei o professor Fabrício Assini, ele falava assim, porque ele é meu professor de neurociência, né? Ele disse assim, o meu filho, eu não carrego a mochila dele, tá lá com a mochila dele pequenininha de rodinha e ele vai ali no meio das pernas dos adultos. Por quê? Porque aquilo para ele tá desbravando, tá ali uma dificuldade, mas é isso aos poucos que vai fazendo a criança amadurecer e ter resiliência para o resto da vida. Então, temos que ser generosas e dar espaço para os nossos filhos. Escuta só o que o nosso querido Dr. Gustavo Trevisan nos diz. Eu queria começar o programa de hoje falando uma frase. Não faça para o seu filho o que ele é capaz de fazer por ele mesmo. Parece uma frase simples, uma frase de efeito, mas isso tem todo um significado na vida. Toda mãe, todo pai, mas eu estou falando para você, mãe, porque é a sua semana, não é? Eu estou falando para você, mãe, toda mãe quer que o seu filho seja feliz. O que a gente quer para os nossos filhos, que eles sejam felizes. E o que a gente imagina, que os nossos filhos tenham boas profissões, bons companheiros, bons amigos, boa história de vida, momentos marcantes na vida. Agora, existe uma coisa que é fundamental para a nossa felicidade. E eu falava no programa anterior, e se você não escutou, não ouviu esse programa, basta você procurar na Canção Nova Play que você vai encontrar. Eu falava que a felicidade depende de saber lidar com a frustração, mas tem uma segunda coisa que é muito importante, que se chama autonomia. O que é autonomia? É fazer com os meus próprios recursos, é fazer com que aquilo que eu tenha necessidade seja atendido com os meus próprios recursos. E sabe quando a gente começa a ensinar isso aos nossos filhos? Em casa. O que acontece? Eu vou dar a seguinte cena para você, mãe, agora. Imaginem você acordando seu filho para ir para a escola, né? Ele acorda meio não querendo levantar. Olha que terrível. E você, vamos filho, vamos para a escola. Coloca debaixo do chuveiro. E ele vai tomar banho. E aí você olha pro relógio e fala, meu Deus, falta pouco tempo, eu não quero que ele chegue atrasado. Aí você vai lá e você dá banho nele, ou nela, você passa shampoo, você passa sabonete. Na hora de escovar os dentes, você escova os dentes dele. E na hora de você vesti-lo ou vesti-la, você coloca a roupa e coloca o uniforme e prepara o material, coloca a mochilinha nas costas e libera para ir para a escola. O que você fez? Você está ensinando o seu filho que sempre alguém vai fazer alguma coisa por ele, quando ele tiver desejo e necessidade. Qual que é o problema disso o tempo todo? A gente não cria autonomia, a gente não cria autoestima tamanho suficiente para que ele acredite nas suas capacidades. Porque afinal de contas, sempre alguém fará por ele, sempre alguém nos seus desejos e necessidades estenderá a mão a ele. E aqui eu quero fazer um desafio. O seu filho consegue fazer? Não faça por ele o que ele é capaz de fazer. E aqui eu preciso contar uma história para você. Estava com meu filho e devia ter mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos. Tinha uma poltrona em casa, ainda tem, daquelas que enganam o nosso cérebro, porque você vai sentar, ela é mais baixa do que o normal e você senta com tudo. Essa poltrona aí. E ele estava brincando com uma bolinha e ele deixou a bolinha
cair no centro, embaixo da poltrona. De tal maneira que a mãozinha não alcançava, mas ele também não tinha força o suficiente para empurrar essa poltrona. E ele prontamente olhou para mim como quem diz: pai, pega, e eu continuo brincando. E eu disse: não, filho, você consegue. E ele tentava, ele via, ele ia de lá atrás e ele começou a chorar de angústia, porque ele queria a bolinha e não conseguia. Eu disse: filho, pega a bolinha. E ele chorando ao ponto de juntar a lágrima do olho com a lágrima do nariz. Sabe como é que é isso, né? E em determinado momento ele esbarrou um pouco na poltrona, que ela andou um pouquinho, que o dedinho alcançou a bolinha girou para trás da poltrona, ele deu a volta, pegou a bolinha, saiu de lá parecendo um gladiador, com a bolinha na mão, como quem diz: eu consegui. E esse sentimento que a gente tem que fazer com que os nossos filhos tenham, sensação de conseguir por si mesmo. Agora, se você coloca a roupa no seu filho o tempo todo, mesmo ele conseguindo, se você faz o almoço para ele, faz a janta para ele, serve no prato, né? Se ao invés de ele colocar o relógio para despertar, o celular para despertar, a mamãezinha vai lá e acorda, o que a gente está criando? Falta de autonomia. O que vai acontecer com essa criança? Vai se transformar num jovem sem atitude, e um jovem sem atitude, um ser humano sem atitude. E a vida precisa de gente, de pessoas que tenham atitude. Pense, se o seu filho tem condições, não faça para ele o que ele mesmo é capaz de fazer. E eu sei que você vai ter ansiedade de fazer o tempo todo. Ele não consegue. Não faça para ele o que ele é capaz de fazer. Você quer que seu filho tenha autonomia e tenha condições de ter uma vida plena, sadia? Deixe ele resolver seus próprios problemas. Isso vale também na escola. Ah, fulaninho brigou comigo, falou isso. Você falou com a professora? Vai lá e fala com a professora. Ah, mas vai lá e fala com a diretora. Vai lá e fala com o seu coleguinha. Dê possibilidades para que o seu filho ou a sua filha resolva os seus próprios problemas. Portanto, não faça para ele o que ele mesmo é capaz de fazer. E se você está me escutando agora, mais uma vez aqui, eu tenho certeza, é porque você quer acertar com a sua criança. Mais uma vez aqui é que você quer transformar o seu filho num homem digno, feliz, uma mulher digna e feliz. Eu queria te agradecer por estar conosco até esse momento. Agora você já sabe o que fazer. Tenha coragem e te encontro no nosso próximo episódio. Um abraço. Pois é, às vezes a gente fica achando: ai meu Deus, que maldade. Mas não é, é amor. Então, vamos dar espaço para as nossas crianças serem aqueles adultos resilientes de amanhã, que hoje está tão difícil de encontrar, não é mesmo? Até amanhã com novas dicas do Dr. Gustavo Trevisan.